Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática. Estarei acompanhando vocês aí no terceiro ano do ensino médio, com conteúdo aí, média aritmética ponderada. Então vamos lá, verifique a situação. Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre a idade dos alunos do terceiro Z, que obteve os seguintes resultados. Então nós temos aí um gráfico que você vai fazer uma análise daqui a pouquinho, né? Vamos analisar um pouquinho sobre esse gráfico já já. Qual é a idade média dos alunos da turma terceiro Z? Lembrando da aula passada, para a gente obter média, né? A gente já viu esse conceito de média que a gente tem que somar os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então vamos aplicar esse conceito aí. Agora, tem que lembrar o seguinte: quando a gente vai fazer o cálculo da média, a gente tem que somar valores, mas pode acontecer algumas situações que os valores eles estão repetindo várias vezes, né? E aí você não precisa ficar somando cada valor um por um. É uma coisa meio lógica isso, né? Mas é válido lembrar, inclusive eu estou colocando até um exemplo para você entender aí, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 são 7 parcelas igual a 4. A gente vai somar isso. Então a gente pode substituir isso por uma multiplicação, em vez de somar um por um. No caso seria 4, que é o valor da parcela, vezes 7, que é o número de parcelas. Então é só uma dica importante aí para não ter que fazer aquele tanto de somas, né? Então calculando a média, nós temos aí, média aritmética vai ser igual, voltando lá no gráfico agora. Então aí nós temos um gráfico, número de alunos por idade da turma terceiro Z. As colunas aqui, a primeira coluna é a idade de 16 anos, a segunda 17 anos e a terceira coluna 18 anos. E na vertical aqui nós temos a quantidade de alunos, né? Então vamos verificar aqui no primeiro caso. Na primeira coluna nós temos, né, ele vai até o número 12 ali, aqui já está indicando. Então nós temos aí 12 alunos que têm 16 anos. Você não vai somar 16 mais 16 mais 16, vai usar aquela ideia que eu acabei de falar da multiplicação. Então vai ficar 16, que é a idade, vezes a quantidade de alunos que eu tenho, no caso, com 16 anos. Então vezes 12. Mais, agora a segunda coluna, a idade de 17 anos. Total de alunos 23, já está indicado aqui, mas só uma observaçãozinha, a coluna ela tá alcançando a metade entre o 22 e o 24, então é lógico que ali vai estar representando o 23. Estou falando isso aqui para poder analisar também a questão do gráfico, né? Que é bom ter uma interpretação de gráfico e tabelas, é importante isso na matemática e qualquer outra disciplina. Então, 23 ali, então, com 17 anos. Então, somando 17, que é a idade, vezes 23, são 23 alunos com 17 anos. Mais, e agora vem a terceira coluna, 18 anos, total de 5 alunos. Também está no meio entre o 4 e o 6, então, representa a quantidade 5. Então, 18 vezes 5. Embaixo, a gente vai somar a quantidade dos alunos. Então, na primeira coluna nós tínhamos 12, na segunda 23, na terceira 5. Então, vai somar 12 mais 23 mais 5, né? A quantidade desses valores. Primeiro, a gente vai efetuar o produto, né? A multiplicação ali. Então, 16 vezes 12, 192. 17 vezes 23, 391. 18 vezes 5, 90. Embaixo, 12 mais 23 mais 5, dá 40. Uma dica que na hora de multiplicar, você vai fazer, por exemplo, uma questão do Enem, você precisa agilizar nas contas, né, nos cálculos. Olha só, 16 vezes 12, é lógico, você pode fazer uma continha lá no rascunho e tal. Mas você pode fazer o seguinte, ó, 12 seria 10 mais 2. Então você faz 10 vezes 16, dá 160. 2 vezes 16, 32. 160 mais 32, 192. Mesma coisa, 17 vezes 23. 23 pode ser 20 mais 3. Então, 20 vezes 17, 340. 3 vezes 17, 51.
340 mais 51, 391. E nesse último produto aqui, 18 vezes 5. Vamos fazer 18 vezes 10. 18 vezes 10 dá 180. Como 5 é metade de 10, então metade de 180 é 90. Então, umas dicas aí para você agilizar aí nesses cálculos. Agora, somando esses valores, a gente obtém aí 673, dividindo por 40, então a média é 16,825. Essa é a idade média dos alunos da turma do terceiro Z. Então, a partir dessa situação, a gente agora pode definir o que é uma média aritmética ponderada. Nós vimos média aritmética, mas agora o que é uma média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada é a razão, que é uma divisão, entre a soma dos produtos de cada valor pelo seu respectivo peso. No caso daquela situação ali, o valor seria a idade dos alunos e o peso seria a quantidade de alunos. Lembra que eu tive que multiplicar? Né? Nós tivemos que fazer multiplicação 16 vezes 12. 16 é o valor, que é a idade dos alunos. 12 seria a quantidade de alunos. Então, o 12 é o peso, o 16 é o valor. Então, nós vamos... vai ser a soma desses produtos pela soma dos pesos, que seria a quantidade de alunos ali no caso. Então, assim, nós temos a seguinte fórmula. A média aritmética é igual a x1 vezes p1, mais x2 vezes p2, que o x1 é o valor e o p1 é o peso dele, o x2 é o valor e o p2 é o peso dele. O peso, no caso, pode pensar que é o valor, a quantidade de vezes que o valor está repetindo, tá bom? E até chegar no xn vezes pn. Embaixo vai somar os pesos do P1, P2 até chegar no Pn. Então, o x1, x2, xn, até chegar no xn, são os valores observados. No caso da situação que nós vimos, é a idade, né? 16, 17 e 18, que são as idades dos alunos. E o P1, P2 até chegar no Pn são os respectivos pesos, que é a quantidade de alunos com certa idade. Então, quantidade de alunos que tem 16 anos, quantidade de alunos que tem 17 anos, quantidade de alunos que tem 18 anos. Observação, né? Alguns livros de matemática você vai encontrar a fórmula da média ponderada usando sigma, né, que é o somatório. Então aí está um exemplo, né, da fórmula usando o somatório. Então vai ser o somatório de x e pi de i variando de 1 a n dividido pela somatória de pi com o i variando de 1 até n. Não preocupa com a fórmula, né, com essa fórmulazinha. Eu só estou apresentando para vocês perceberem que tem essa fórmula também nos livros de matemática. Então, exemplo 1. A nota final para determinado curso é calculada adotando pesos das provas conforme o quadro abaixo. Então, aí nós temos um quadro, as provas com o respectivo peso. A nota mínima para aprovação é 8,5. Um aluno obteve 7,6 em matemática, 8,7 em redação e 9,1 em informática. Ele alcançou o seu objetivo de ser aprovado no curso? Então, nós temos que obter a média, né, porque a média do curso vai ser a nota final dele lá para ver se foi aprovado ou não. Então, a gente precisa de quê? Das notas, né, que já foi dado aqui em cima, 7,6 em matemática, 8,7 em redação e 9,1 em informática. A gente precisa dos pesos também, né? Cada disciplina lá tem um peso. E aí a gente pode obter essa média. Então, vamos ver lá na tabela os pesos. Ó. Matemática, o peso é 4. Redação, o peso é 3. Informática, o peso é 2. Então, voltando para a nossa resolução. Vamos calcular, então, a média. Então, a média vai ser a nota de matemática, 7,6, vezes o peso dela, que é 4. Mais a nota em redação, vezes o peso. Então, 8,7 vezes o peso 3. Mais a nota de informática, que é 9,1, vezes o peso 2. E aí, nós vamos somar embaixo os pesos. Então, 4 mais 3 mais 2. Resolvendo esses cálculos aqui, primeiro faz o produto, né?
Depois a gente vai fazer, aí embaixo já somou que deu 9, vai somar esses valores aí em cima. Aí nós temos 74,7 dividido por 9. Dividindo isso, nós obtemos 8,3. E aí ele não foi aprovado, porque para ser aprovado ele precisa de 8,5. Então o aluno não foi aprovado, pois obteve uma nota inferior a 8,5. Vamos para o exemplo 2. Considerando a situação anterior, qual é a nota mínima que o aluno deveria obter em matemática para que ele fosse aprovado no curso? Então, pegando a mesma situação anterior, só que como ele não tinha sido aprovado, ele quer saber agora o seguinte: qual seria a nota de matemática, a nota mínima para ele obter em matemática aqui, para ele ser aprovado no curso? Então, nós vamos aplicar de novo a média, só que com considerar lá que a nota é X, né? Para que ele fosse aprovado, a sua nota final deveria ser igual ou maior que 8,5. Lembrando que a nota final equivale à média aritmética ponderada. Nós vamos obter essa nota final através da média ponderada, tá? Então, aplicando do mesmo jeito, ó. Lembrando que nossa média, ela tem que ser maior ou igual a 8,5. E como que calcula essa média? A gente tem que pegar lá a nota vezes o peso. Então, x vezes 4, mais 8,7 vezes 3, mais 9,1 vezes 2. Então, isso nós vamos fazer, ó. A nota x vezes o peso 4, mais a nota 8,7 vezes o peso 3, mais a nota 9,1 vezes o peso 2. E aí, somando os pesos embaixo. Essa é a média aritmética que nós vamos calcular. E essa média tem que ser maior ou igual a 8,5. Então, nós vamos considerar somente essa inequação, né? Vamos desprezar aqui esse x barra igual. Então, nós temos essa inequação, resolvendo aqui, ó, 4 vezes x, 4x, 3 vezes 8,7, 26,1, 2 vezes 9,1, 18,2, embaixo somou, deu 9, que tem que ser maior ou igual a 8,5. Esse 9 que está dividindo no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. E aqui em cima eu vou somar os valores, só que lembrando que 4x é um valor desconhecido, não tem como somar com 26,1 e 18,2, não tem como juntar isso. Mas os 26,1 e o 18,2 a gente já pode somar, juntar, virar um único valor. Então nós temos aí 4x mais 44,3, lembrando que 44,3 é a somatória de 26,1 mais 18,2, que tem que ser maior ou igual a 76,5, que é o produto de 9 vezes 8,5. Esse 44,3 está somando, passa para o outro lado subtraindo, fazendo a operação inversa. Então, 4x tem que ser maior ou igual a, subtraindo 76,5, 44,3, nós obtemos aí 32,2. Isso seria 4x, mas aí o 4 que estava multiplicando passa de uma vez para lá, dividindo. Dividindo 32,2 por 4, a gente tem aí que x tem que ser maior ou igual a 8,05. Como ele quer uma nota mínima, o mínimo que ele tem que ter é 8,05 para ser aprovado no curso. Então, o aluno deveria obter uma nota mínima equivalente a 8,05 matemática para ser aprovado, tá? Lembrando que isso aqui é o valor da nota, não tem nada, não é a nota final, a nota é em matemática. Vamos para o exemplo 3. Um professor de física leciona para 4 turmas do terceiro ano, que é o terceiro A, terceiro B, terceiro C e terceiro D. Ele construiu um quadro para o seu controle pessoal, constando a quantidade de alunos por turma com suas respectivas médias. Aí segue o quadro abaixo. Então, nós temos aí o quadro. Primeira coluna são as turmas, segunda coluna o número de alunos de cada turma e na terceira coluna a média. O professor esqueceu a quantidade de alunos da turma terceiro D, mas ele sabe que a média das notas das 4 turmas juntas equivale a 7. Quantos alunos possui a turma terceiro D?
Então, o que a gente precisa, né? O número de alunos por turma, que já tem isso lá na tabela. A gente precisa da média de cada turma e obter a média geral das 4 turmas. A gente precisa da média geral das 4 turmas para a gente poder resolver esse probleminha. Então, vou voltar lá na tabela. Nós temos aqui o número de alunos, beleza. Nós temos a média de cada turma, ok. E tem a média geral que já tinha sido dada aqui, né, que equivale a 7. Então, a gente já tem essas 3 informações. Lógico que tem uma informação aqui, que no caso eu coloquei como X, que a gente não sabe, que é o número de alunos da turma terceiro D. Aplicando a média ponderada. Então, nós temos a média geral, que é 7, é igual. Aí vai ser média vezes o número de alunos. Então, 6,3 vezes 40, mais do terceiro B, a média é 6,5 e total 42. Então, 6,5 vezes 42, mais 8, a média do terceiro C, vezes 30, mais 7,5, que é a média do terceiro D, vezes o número de alunos X. Vai ficar 7,5 vezes X. Embaixo nós vamos somar os pesos. Então vai ser 40 mais 42 mais 30 mais X. Ah, mas tem X em cima e embaixo. Não tem problema não. Vamos juntar aí e fazer as operações que der para fazer para a gente ir desenvolvendo e ver o que vai acontecer mais adiante. Então, vamos fazer igual eu estava fazendo anteriormente. Multiplica, faz os produtos primeiro. Então, vamos multiplicar. Multiplicando 6,3 vezes 40, 252. 6,5 vezes 42 dá 273. 8 vezes 3, 30, 240. E 7,5 vezes x, 7,5x. Embaixo, soma os valores que não são desconhecidos. 40 mais 42 mais 30, 112 mais o x. De novo, uma proporção. Aqui embaixo é 1. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos multiplicar 7 vezes 112 mais x. E 1 que está embaixo vai multiplicar tudo que está aqui em cima. Então, vou fazer essa multiplicação primeiro. Ó. 1 vezes o que está aqui em cima, já vou somar esses 3 valores. Então, aqui vai ser 165 vezes 1, 765. E 7,5x vezes 1, 7,5x. Que é igual 7 vezes 112, dá 784. E 7 vezes x, 7x. Passa os valores conhecidos para um lado e o conhecido para o outro lado. Então, 7,5x, o 7 estava somando, passou para cá, fazer uma operação inversa. Então, subtraindo. Então, 7,5x menos 7x vai dar 0,5x. E 784 menos 765 é igual a 19. Então, nós temos 0,5x é igual a 19. Ah, e agora como que eu vou fazer essa conta? Nós podemos fazer de duas formas. A forma que eu escolhi aqui foi o seguinte, olha, a primeira. Transforma isso aqui em forma de fração. 0,5 a gente sabe que é meio. Então, meio vezes x vai ficar x sobre 2, que é igual a 19. Aí nós temos uma outra proporção. Multiplica cruzado, embaixo do 19 é 1. E aí nós temos que x vezes 1 é x, 2 vezes 19, 38. Então, a turma D possui 38 alunos. Uma outra forma de fazer essa continha também é usando a divisão com decimal. A gente tem aqui um número que não tem casa decimal, o outro tem uma casa. Então, a gente iguala o número de casas, tira a vírgula e vai dividir normalmente. 19 dividido por 5 vai dar 3, que vai dar 15, vai sobrar 4. Desce o 0, divide por 5, dá 8. 8 vezes 5, 40. Resta o 0, então, resultado 38. Então é isso aí. Encerramos nossa aula. Até a próxima aula. Muito obrigado aí.